O Ministério de Vossa Excelência foi criado por uma medida provisória. Dentro dessa medida provisória estão previstas as suas competências, aquilo que o senhor pode fazer. Dentre as coisas que o senhor pode fazer, diz respeito a informar o povo. O senhor tem a obrigação de manter o povo informado sobre aquilo que é importante. E aqui é muito interessante porque quando a gente pensa, por exemplo, sobre combate à dengue, né? Comunicação é fundamental para combater a dengue. Porque quando você fala para o povo, olha, não deixa a água parada, toma cuidado, a dengue não se prolifera e menos pessoas morrem. Isso é muito importante. A exemplo disso, ministro, eu vou perguntar para o senhor a relação entre a SECOM e o golpe do INSS. E aí eu vou apontar aqui algumas inconsistências. Porque é o seguinte, o golpe do INSS, esse golpe de bilhões que vitimou velhinhos, velhinhas, pessoas dependentes do INSS que não conseguem trabalhar, não podem trabalhar, deficientes físicos, todo tipo de gente foi vítima desse golpe. Um golpe que acontece há muito tempo, mas que cresceu pra caramba no governo Lula. Coincidentemente, no momento em que os sindicatos pararam de cobrar contribuição sindical. A gente tem uma CPMI rolando sobre isso. Tem investigação no Supremo, não é pouca coisa. É uma fraude de bilhões, ninguém nem sabe o tamanho do problema. Eu quero perguntar para o senhor assim, ó, sinceramente, quantos reais o senhor gastou com informação sobre golpe? Quantos reais o senhor destinou para informar as pessoas sobre o golpe do INSS? Não caia no golpe do INSS. Veja o que está acontecendo. Quantos reais o senhor gastou? Por quê? O senhor gastou 11 milhões de reais com anúncios no Instagram e no Facebook num período de 30 dias. Né? Então, gastar o senhor sabe. Eu quero saber se o senhor gastou dinheiro com a prevenção das fraudes do INSS, que continua acontecendo até hoje, hein? Hoje tem gente que está tendo desconto na aposentadoria porque não foi informado propriamente por quem deveria sobre isso. Então, eu quero saber quantos reais o senhor gastou, quanto tempo o senhor gastou com isso, quantas campanhas o senhor fez, qual foi o esforço que Vossa Excelência fez? Vou finalizar bem rapidinho aqui. Se o senhor gastou alguma coisa para informar a população sobre os golpes em geral. Porque, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estelionato cresceu 360% no Brasil desde 2018, com um golpe a cada 16 segundos. Eu sou delegado de polícia. Sempre que eu recebia na delegacia uma pessoa que era vítima de um golpe, eu informava, olha, a gente vai registrar, vai fazer o melhor possível, é muito difícil pegar isso aqui, tá? Mas, domingo, quando o senhor for à igreja, for ao culto, conversa com as pessoas da sua paróquia e conta que o senhor caiu no golpe, porque aí diminui a chance das outras pessoas caírem. É uma medida preventiva boa. Então, pergunto isso para Vossa Excelência, ministro. E eu vou deixar claro, tá? Quem cala, consente. Então, se Vossa Excelência não se esforçou... Não, sem risadinha, ministro. Sem risadinha, o senhor sabe. Risadinha não é argumento, tá? Firme, hein? Firme. Deputado, só queria esclarecer, assim, você está falando de risadinha, mas... Preserva o meu tempo, por gentileza. Uma risadona, então por isso achei que o senhor teria felicidade. Não, mas foi uma resposta. A minha risada foi uma resposta. A minha também. Ah, o senhor está rindo da minha pergunta. Não, tô rindo. Legal. Boa, hein? Mandou bem. Tá sabendo comunicar. Tá começando a mostrar. Preserva a minha fala aí. Vamos lá. Então, tá sabendo comunicar. Muito bom. Então, quanto dinheiro o senhor gastou, tá? Com a prevenção da fraude do INSS, quanto dinheiro o senhor gastou com a prevenção de fraude em geral, tá? E dizer que quem se aproveita do crime, né, são partícipes. Né? E a gente já está montando todo esse esquema, entendendo que tem, né, como já foi falado na CPMI, tem deputado, tem senador que se beneficiou, né, disso aí. Ministro, irmão do presidente, né? Então, vamos lá, ó. Vou ceder para o senhor 3 minutos do meu tempo para o senhor me responder. Deputado, nós vamos ter que ouvir os outros deputados do bloco.
Como pode que o governo não orientou os aposentados a não, ou melhor, a investigarem se estavam sendo descontados? Porque o senhor foi ministro no início deste ano até a deflagração da operação, que, aliás, segundo a própria Polícia Federal, inicialmente seria deflagrada em dezembro. Aliás, segundo o próprio Ministério da Previdência, havia um integrante do governo Lula participando de um grupo de trabalho da CGU, MPF, aliás, do MPF, mas com integrantes da CGU, da DPU e de outros órgãos de controle e institucionais, TCU, acompanhando todo esse caso desde 2023. Então, como pode que o governo Lula não comunicou isso antes? E como pode que agora, depois de ter patrocinado, ajudado a patrocinar um acordo que é ruim para o aposentado, porque ele tem que abrir mão de buscar os seus direitos na justiça, como pode que o governo não orienta o cidadão lesado a buscar os seus direitos da melhor forma possível, apresente as alternativas? O governo não quer isso. Então isso é muito grave. Nós vemos acontecer realmente nesse governo que não tem como defender um presidente que foi condenado em 3 instâncias, por isso se revolta o colega aqui atrás. Sim, Lula é ladrão. Lula foi condenado em 3 instâncias por roubo. É ladrão, Lula é ladrão. O Lula é ladrão. O senhor pode falar o que quiser, mas o Lula é ladrão. Cadê a condenação de Bolsonaro por corrupção? Cadê? Diga. Do Lula eu te dou 3 condenações. Cadê a condenação do Bolsonaro por corrupção? O senhor me apresente. Cadê a condenação do Bolsonaro por corrupção? Mandou assassinar o presidente. Aqui, vamos lá. Deputado Sola. Me dê a condenação do Bolsonaro por corrupção. Eu lhe dou 3 do Lula. Nas 3 instâncias, a confirmação, deputado Paulo Birinci. Então, quer dizer, o que nós temos aqui é um ministro que precisa fazer propaganda, no sentido goebbeliano da palavra, que dizia que tinha que mentir muitas vezes para que uma mentira se tornasse verdade. É exatamente isso que está acontecendo. Ou o senhor quer falar agora, em vez de me ironizar, pode falar, ministro. Tá sim, pode falar. Fique à vontade. A minha expressão eu faço como eu quero, né, querido? Fique à vontade, pode falar. Não, pode falar mais. Não, vamos, deputado, vamos prosseguir. Senhor, isso é um desrespeito com o parlamento, é um desrespeito com o deputado federal. Aqui, o ministro diz que não conhece a Câmara, quando os seus colegas aqui do PT, eu sei que não é filiado, mas aqui ele defende o PT, os misóginos, machistas, que não deixaram a deputada Júlia aqui falar sem interrompê-la, sem falar, estão aqui, os machistas, misóginos ao lado, certo? E que fazem desse trabalho no ministro um trabalho ainda muito mais difícil de fazer a propaganda de um desgoverno que ataca, inclusive os aposentados. O ministro não compareceu na primeira vez que foi chamado. Eu lembro que nós ficamos aqui, ou melhor, lá na outra sala da comissão, aguardando, ele não apareceu. Que vontade de defender o governo é esse? O governo do presidente Lula não tem nenhum receio, qualquer dúvida em relação à CPMI do INSS. Aliás, a gente quer que detecte, identifique todos os culpados nisso e que sejam punidos pelo rigor da lei. Então, não só por causa da CPMI do INSS. Aliás, a Polícia Federal já está investigando isso e a gente quer que a Polícia Federal vá até o fundo na investigação de todos esses negócios. Então, não entendo. Eu acho que os deputados que querem a investigação, nós estamos juntos nisso. Estamos juntos nisso, que vá até o fundo. Agora, sem tergiversar, sem tentar fazer a disputa política, por uma questão tão séria como essa, que envolve aposentados, envolve pessoas que foram lesadas, por interesse que vários ganharam bilhões nisso, é preciso ser identificado, é preciso ser esclarecido, é preciso condenar e pegar os culpados de tudo isso. E essa CPMI, eu espero que termine com isso. Mas não só a CPMI, a Polícia Federal, que já está com um processo lá na frente, que continue e que faça. E que prenda todos os responsáveis por isso, inclusive os mandantes. Se tem algum mandante, se tem algum que estão relacionados nesses que já foram identificados, que deve ser feito isso. Então, quero dizer o seguinte, aos deputados que estão levantando isso aqui, nós estamos juntos nisso, que apure todos. E espero que não faça política disso, de uma coisa tão séria como essa, que é uma CPMI do INSS, e de ver quem são os corruptos. Aliás, por falar em corrupção, a gente precisa pegar também e analisar várias coisas, como viu, de várias fintechs que estão aí. A gente precisa ir até o fundo nisso, porque não podemos deixar que fique não esclarecido isso. Eu acho que a gente tem que acabar de uma vez por todos. Então, todos que estão defendendo isso, eu quero te dizer, estou falando aqui em nome do presidente da República, no nome do presidente Lula, que a gente quer que vá até o fim na apuração de tudo isso. Essa CPMI não pode dar em água, tem que descobrir tudo.
Mas não só a CPMI, repetindo, a Polícia Federal tem que ir lá e prender todos. Essa é a primeira coisa. Quero dizer o seguinte, o governo fez sua parte, se o deputado pediu ali, que se a gente informou, informamos, esclarecemos, tomamos medida, os aposentados estão sendo ressarcidos, e, diferentemente, que foi feito no governo anterior, que não tomou absolutamente nenhuma providência em relação a isso, e, muito pelo contrário, facilitou para que tudo isso acontecesse. Então, essa é a primeira coisa em relação à CPMI. Infelizmente, eu estou falando isso aqui, porque eu vim aqui falar de comunicação. Eu vim falar aqui das ações do governo. Esperava, inclusive, que tivesse perguntas, mas se a gente está fazendo bem ou mal a comunicação, porque esse governo fez muito, e fez muito. E acho que isso não é só uma questão da gente só ter os deputados que apoiam o governo. Aliás, são todos, porque isso é política pública, isso é um bem do povo brasileiro e precisa do apoio de todos os deputados para isso. Queria também colocar para os senhores que, quando fala também em golpes e tudo, deputado, por isso que a gente quer regular as redes, por isso que a gente precisa regular, por isso que... E quero dizer ainda mais, você vê, né, deputado, você se incomodou com um sorrisinho e dá uma risada dessa, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, mas não tem nenhum problema. Eu acho ótima a sua alegria. Acho ótima a sua alegria. Eu gosto disso quando a gente fala da política do governo. Mas quero dizer também, deputado, olha, quero dizer também o seguinte, deputado Paulo, que você falou assim em relação à dengue, o governo investiu, fez comunicação da dengue. Eu não tenho o valor aqui, mas foi mais de 20 milhões, quero te dizer. No celular seguro e na dengue. Não, a gente falou de dengue. Falou de dengue. Falou de dengue. Deputado, aqui é o debate ou veio o ministro para você perguntar? Eu vou falar. Deputado. Falar. Posso falar, presidente? Eu geralmente chamo alguém de cara quando eu tenho intimidade. Eu quero chamar você de Vossa Excelência e de deputado. Eu queria dizer o seguinte, a Vossa Excelência, que de fraude, a gente tem um cuidado muito grande, inclusive nós acabamos de fazer um acordo aqui com o CONAR, e que está aqui, e que depois eu posso entregar a Vossa Excelência, cuidado com as fraudes. Sabe o que está acontecendo com fraude? Muitas vezes o crime organizado está saindo das ruas e indo para as redes sociais. Essa é uma preocupação nossa. Eu acho que a gente não tem que ficar numa discussão sem sentido, muitas vezes, dizendo que regula ou não. Se todo mundo aqui quer combater a fraude, vamos ver qual a melhor forma de fazer isso. E na comunicação que nós estamos discutindo comunicação. Eu não estou discutindo aqui caso de polícia, porque aí poderia chamar o delegado-geral da Polícia Federal, mas se a gente vai discutir comunicação, então a gente pode ver o que a comunicação, do que nós já estamos fazendo e o que se pode ser feito no ponto de vista das redes sociais. Eu defendo a regulação. As plataformas já concordam com a parte disso, elas discordam não, querem discutir algumas formas em relação a isso e que a gente pode fazer e deixar claro. E quero dizer ainda mais, liberdade de informação, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, isso é uma defesa nossa, defesa da SECOM, e nos preocupamos muito com isso. Deputado Paulo Bilinski, quer a réplica? Um minuto, deputado. Não, ministro. Tá. Deputado Paulo Bilinski. Depois eu. Presidente, então, só para deixar claro, o celular seguro trata de roubo e furto de celular, não trata de fraude do INSS. Esse esforço que Vossa Excelência disse que foi feito pela SECOM, na verdade foi notificação pelo aplicativo. Notificação pelo aplicativo, verifique se você foi vítima. Não teve campanha, não gastou dinheiro, não fez peça, não comprou tempo de TV, não fez nada. Notificação de app é notificação de app, não tem custo, né? É só mandar o push lá no aplicativo do INSS. Então, só para deixar claro isso daí para vocês, tá? Só para entender. Então, assim, o esforço do governo para que as pessoas soubessem que foram vítimas, para procurarem seus direitos, não foi feito, tá? Não foi feito, ponto. O senhor falou aqui que o governo Lula é amigo da paz e caramba. Governo Lula negou a venda de ambulâncias blindadas para a Ucrânia. Eu estava lá, tá? Então não vem falar. Pergunta que eu falo em nome da comunidade ucraniana no Brasil.
Governo Lula é inimigo da comunidade ucraniana, é aliado de Putin, ditador e bandido, como todos os outros amiguinhos dele. Muito obrigado. Deputado Van Hatten, 1 minuto. Deseja, deputado? Sim, senhor presidente. Só para o ministro Sidônio ter os números aqui, o senhor disse que proliferou antes. Aqui está o número de ACTs, Acordo de Cooperação Técnica do Governo Lula, tá? Subiu de um número que somado não dava os 2 anos seguintes, para 27 em 2023, 36 em 2024, enquanto o senhor já era ministro, mais 37 ACTs celebrados pelo governo Lula. E, além disso, os desbloqueios em lote de 50 mil associados subiram de 4 situações, uma por ano durante o governo Bolsonaro, para 15 em 2023 e 24 em 2024. Então, eu não tenho medo nenhum em dizer que o senhor faltou com a verdade, o senhor mentiu a respeito dos números agora há pouco, e não me surpreende porque eu lhe chamo mesmo de ministro da propaganda. Porque a propaganda, na pior acepção do termo, necessita da mentira para ser exercida, e esse governo só pode subsistir a partir da proliferação e da repetição das mentiras. E o senhor não respondeu se o Estadão fez fake news ao dizer que o governo iniciou uma campanha de combate ao Congresso Nacional, que é algo que, aliás, os líderes todos se ressentiram a respeito disso, e foi levada à reunião de líderes a insatisfação com o governo Lula por estar patrocinando uma campanha contra o Congresso Nacional e, portanto, contra a democracia, em particular, nesse caso, a democracia representativa. Então, era essa a minha consideração, senhor presidente. Só lembrando que o prejuízo dos aposentados com esse acordo que o senhor mencionou já vai passar de 8 bilhões de reais, porque os aposentados fizeram um acordo, aliás, não fizeram, ninguém foi consultado não pelo governo. O governo fez junto com a OAB, com outras entidades, sem consultar ninguém. E abriram mão de uma série de direitos e não estão recebendo sequer o dinheiro todo que foi roubado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado por você que assistiu o nosso vídeo até aqui, e se você desejar conteúdos ainda mais aprofundados, entre para a nossa área de membros com preços bem acessíveis. Lá você vai ter acesso a conteúdos de geopolítica, livros, economia, curiosidades e também sobre investimentos e, claro, acesso antecipado a todos os vídeos que eu postar aqui no canal.